Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Essa é a terceira edição do Fest 360, que é a oportunidade que nós temos de conversar com os nossos clientes sobre as estratégias de melhoria de performance. E no primeiro, nós fizemos uma visão geral sobre esse assunto, né? No segundo, nós falamos sobre a importância dos sistemas em cloud e de como a Fast disponibiliza a cloud para que os clientes possam ter uma melhor performance, melhor estabilidade nas suas aplicações. Nessa terceira edição do Fast 360, nós vamos abordar um produto novo que vem da concepção de alguns anos do nosso entendimento do que falta para os sistemas de atendimento serem bem-sucedidos. Essa nova iniciativa chama-se Contact Studio. Para muitos de vocês até aparece já um iconezinho novo lá no Fast Dialer, apesar que essa não vai ser a disposição final disso, mas num primeiro momento, enquanto a gente está fazendo esse pré-lançamento da ferramenta, que ainda faltam os testes de campo que nós vamos fazer com um dos nossos parceiros aí nos próximos 20 dias, e aí sim, depois desse período de 30 dias, a gente vai estar fazendo uma disponibilização do produto, né? E aí a Bruna vai estar à disposição de vocês para que vocês possam ter maiores informações. Bom, vamos iniciar então, Débora, com o primeiro slide. Como que surgiu a ideia do Contact Studio, né? Na nossa percepção do dia a dia, nós percebemos que os CRMs e o Fast Dialer, eles têm uma certa impedância, né? Ou seja, eles se conflitam um pouco. Porque os CRMs, como sistemas de cobrança, eles têm o foco em regras complexas de negócio, né, do contratante, como, por exemplo, a importação da carga, a prestação de contas, o cálculo do acordo, a emissão de boletos, a confirmação de acordos, a confirmação de pagamento. E ele não tem uma preocupação com as fases do atendimento, ou seja, com as sequências de mails que são gerados, em geral, vamos colocar isso como uma regra geral, com as sequências de mails que são gerados, com o encadeamento de estratégias de, por exemplo, SMS, templates de WhatsApp, agentes digitais, URA, né? Então, ele simplesmente gera um mail, exporta para o Fast Dialer, o Fast Dialer disca, e o resultado dessa descagem não tem um tratamento efetivo pelo CRM, né? E aí, o que acontece? As coisas ficam desconexas. Então, você acaba discando muitas vezes para o mesmo devedor, às vezes você deixa de discar para isso falando só do universo de cobrança, às vezes você deixa de discar para um devedor que você não acabou não dando atenção, aí você exige uma série de reciclagens de mailing, e isso não cria uma forma linear de tratamento em toda a carteira, respeitando a estratégia definida, estratégia para melhores valores, estratégia para faixas de atraso diferentes. Isso é uma constante em sistemas de cobrança, em sistemas de venda, em sistemas de consignado. E atentos a isso, nós tivemos a ideia, então, de criar o Contact Studio. Por favor, Débora. O Contact Studio é uma ferramenta orientada à melhoria do atendimento, servindo como um orquestrador entre o CRM e o Fast Dialer, né? Ele vai fazer um buffer, né, entre as duas ferramentas. Então, a base do CRM de cobrança vai ser exportada integralmente para dentro do Contact Studio, falando aqui exclusivamente de cobrança, mas também para
para o consignado, né? Então você vai exportar integralmente a sua base para o FastDialer, para o Contact Studio, e no Contact Studio nós iremos configurar as sequências de acionamento que serão feitos para o FastDialer. Então ele é um produto novo, ele é um produto que visa com que nós conseguimos produzir mais e melhor com menos recursos. Por favor, Débora. Tá? Então, já antecipei. O objetivo do Contact Studio é aumentar a eficiência e a produtividade das operações ativas e receptivas do call center e a melhoria da conversão através do uso de estratégias automatizadas de acionamento ativo. Na verdade, a gente acabou tendo isso como uma ideia inicial, mas hoje a gente vislumbra muitas novas opções que vão ocorrer dentro do Contact Studio, que ele possibilita, e a gente vai inclusive navegar aqui pela tela do sistema, tanto do Contact Studio como do FastDialer, depois para a gente ter uma ideia melhor disso, tá? Então, como que a gente vai obter essa melhoria de performance? Através de sequência de ações combinadas, ou seja, eu vou poder dizer o seguinte, olha, todo devedor novo, todo lead nova de consignado, eu vou mandar um SMS, na sequência do SMS, vou mandar uma URA, ou vou mandar um call center ativo, depois eu vou poder mandar um template de WhatsApp, e nós não vamos pular, em nenhum desses casos, nenhuma dessas etapas, e ninguém vai ter que ficar lá, e agora gera o mailing do WhatsApp, e agora gera o mailing do SMS, e agora gera... Né? Então isso vai criar uma padronização no processo, uma segmentação de ações, então você vai poder ter uma ação, você vai poder criar ações mais contundentes, né, para faixas de atraso melhores, né, manter uma atuação de SLA para as faixas de atraso mais difíceis. Nós vamos ter memória entre o ciclo de vida. O que é a memória? Por exemplo, o devedor está lá na nossa carteira, né, e a gente tem um período de 90 dias para cobrar, ou de 30 dias para cobrar, depende da regra do contratante. Né? Quando esse devedor sai da nossa carteira, ele não é excluído fisicamente do Contact Studio. Então, nós vamos lembrar dele se ele voltar para o Contact Studio. E aí nós vamos poder tomar ações diferenciadas, porque se ele é um devedor recorrente, e é um devedor recorrente que pagou os acordos, se cumpriu as promessas, ele tem uma prioridade de tratamento, né? Ele tem um tratamento diferenciado, posso fazer essa diferenciação. Então, nós buscamos a redução do trabalho de control desk, então não vai ter que ficar, gera um mailing para mandar para o WhatsApp, gera um mailing para o SMS, gera um mailing do discador, gera um mailing disso, ainda que muitos dos CRMs com que nós estamos integrados, já faço isso de uma forma integrada com o FastDialer, né? Mas agora não, agora a gente vai ter a possibilidade de descarregar todas essas leads dentro do Contact Studio, segmentadas por projetos, então você vai poder ter um projeto do credor A, do credor B, do credor C, como a gente vai ver ali, e vamos então, não vamos mais precisar que o control desk fique vigiando, ou trabalhando, ou gerando mailings, ou reciclando mailings, né? O objetivo é que tudo isso vá passando pelas fases, como a gente vai ver, pelas sequências, né, pelo pipeline, sem que a gente tenha que fazer outras ações. Né? Além disso, o Contact Studio em si permite, né, a construção de aplicações, de pequenas aplicações low-code. Então, a gente vai poder criar dados que sejam necessários para a nossa consulta, por exemplo, a categoria de produto, categoria de cliente, tipo de cartão, né? Então a gente vai ver esses mecanismos. Por favor, Leandro. Na esteira do Contact Studio, a gente não vai conseguir mostrar isso hoje, né? Mas a gente vai criar, a gente já está criando, está em desenvolvimento, um pequeno aplicativo que vai ser customizado para cada cliente, infelizmente não dá para fazer isso de forma geral, um pequeno aplicativo de celular, a gente vai ter a possibilidade de agregar, não funciona para todas as operações, né? Depende muito de qual tipo de operação,
Mas o cliente que instala isso no celular dele passa a criar um novo canal de atendimento. Então, por lá ele vai receber notificações do nosso sistema, né, do Contact Studio. Ele vai poder interagir conosco por chat dentro do próprio aplicativo. Ele vai poder fazer ligações via WebRTC, inclusive ligações de vídeo. Então, abre-se aí uma gama muito grande de opções de atendimento para clientes que sejam fidelizados, para o tipo de negócio que leve à fidelização de clientes. Nas notificações, eles vão poder receber objetos, vão poder receber, por exemplo, código de transação PIX, são coisas que ele vai conseguir fazer. E na próxima. No próximo evento do Fast 360, a gente vai trazer o aplicativo, uma versão de demo do aplicativo, para que vocês possam ter uma ideia melhor. Por favor. Quais são os exemplos de uso que a gente tem, por exemplo, para o Contact Studio? Determinar o best time to call. Ou seja, eu vou poder definir, né, que eu quero tentar ligar para o cliente pela manhã, pela tarde e à noite. Hoje, quando o main é gerado, eu gero um main lá de 10 mil nomes, o main vai executando, amanhã eu reciclo o main, ou eu gero outro main, eu não tenho a garantia de que eu tentei, por exemplo, nos 3 períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então, uma das possibilidades que a gente tem é essa. Com o Contact Studio orquestrando, nós vamos conseguir, por exemplo, garantir que eu só vou ligar para a tarde para esse cliente se eu já liguei de manhã. A gente vai dar uma olhada lá no exemplo disso. Nós vamos poder combinar sequências de ações ativas, né? Com URA, SMS, agente digital, call center ativo, e-mail, né? Numa sequência, eu quero mandar uma URA, para quem não deu o resultado, eu quero mandar um SMS, para quem não deu o resultado, eu quero mandar um agente digital, e aí ele vai andando dentro do pipeline. Uma outra coisa que definimos aí, que nós percebemos junto com um parceiro nosso, é a possibilidade, por exemplo, de criar resoluções de conflito. Hoje, quando há uma discussão entre o cliente e o devedor, isso acaba ficando perdido dentro do sistema, né? Vamos colocar isso num dashboard, vamos colocar isso não sei aonde, vamos colocar com um bloqueio, mas não há uma ação de fato. Então, por exemplo, se o nosso operador, por exemplo, marcar, né, uma tabulação que indica que ali naquela tratativa houve um conflito, eu não vou discar de novo para esse cliente que eu tive, que nós tivemos o atrito. Nós vamos desviar essa ligação para um Kanban da ouvidoria, depois a gente vai ver isso, né? E lá a ouvidoria vai fazer a tratativa. Então eu vou diminuir o atrito com o cliente final e as reclamações que surgem daí, por exemplo, junto ao credor, né? Junto ao banco, junto à instituição financeira. Por quê? Porque eu vou tomar uma ação sobre isso, é o que eu sempre digo, né? Não adianta só marcar no dashboard, a gente tem que ter uma opção para fazer essas tratativas. E a gente vai ver. E como eu falei, a gente vai ter a memória, né? O cliente saiu da base. Quando ele volta, eu tenho o histórico dele mantido. Então a gente não vai ter que retrabalhar o cliente, a gente vai lembrar quais são os tags dele, qual é o cliente localizado, qual é o cliente que não é localizado e como isso se aplica nos filtros. Por favor, Débora. Tá? A gente vai poder também enviar, principalmente via o aplicativo, se for o caso, mas também via as rotinas normais, por exemplo, notificação de margem, né? Os clientes passaram por um aumento de margem. Então, eu consigo identificar essas leads que têm aumento de margem, vou mandar. Posso mandar mensagem de aniversário, mandar envio de Pix, tratamento de abandono de carrinho de compras. Há uma infinidade de ações que podem ser tomadas. E uma coisa que é interessante é o seguinte, a presença da lead, do cliente em uma pipeline não implica que ele não possa executar em outra pipeline, né? Então eu posso, por exemplo, estar fazendo uma tratativa, por exemplo, de um abandono de carrinho de compra e simultaneamente estar mandando mensagem de feliz aniversário para o cliente, né? Porque ele vai poder fazer ações em paralelo. Por favor, Débora. Né? O que a gente vai ver agora
como é a organização dessa ferramenta do Contact Studio, né? Vamos conhecer um pouco da interface do Contact Studio, que é um pouco diferente. Vamos falar do Kanban, da sequência de ações, dos filtros e tags, e das ações do workflow do Fast Dialer se integrando no Contact Studio, porque o Contact Studio fala com o Fast Dialer e o Fast Dialer fala com o Contact Studio, né? Então, é esta interação que vai estar presente dentro das ferramentas. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Ok, então vamos logar aqui no Fast Dialer. Usuário sem vale. Nós tivemos aqui, então, a adição desse ícone novo, que é o Contact Studio. Eu vou entrar, então, no estúdio. Essa é a nova a interface do Contact Studio. O que ela tem de diferente das interfaces, da interface que a gente usa hoje e das interfaces convencionais, apesar de ser parecida com muitas, né, é a estrutura de stack de telas. Então, por exemplo, aqui eu vou entrar em operadores, né? Aqui em operador, eu tenho a lista dos operadores, eu clico lá em operador 1. Veja que o operador 1 ele foi trazido aqui neste canto esquerdo, né? Até aí, hoje muitos softwares estão usando isso. E o que é o stack, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, essezinho aqui, ó, eu quero ver o grupo de operadores. O que tem nesse grupo? Eu clico e aí vem o grupo de operadores. Eu vou editar o grupo. Grupo de operadores 1. Vou salvar. Veja, né? Então, hoje quem configura o PS Dialer, por exemplo, sabe, né? Qual o tronco que o serviço de call center ativo está usando? Aí eu vou lá no tronco, no serviço de call center ativo, olho a rota, saio da rota, saio do tronco, entro na rota sainte, olho quais são os troncos, saio do tronco, volto, quer dizer, desculpa, olho qual é o tronco, saio da rota, entro na configuração do tronco, modifico aquela configuração. Se eu quiser fazer isso com vários troncos, né, eu sou obrigado a ficar fazendo esse vai e vem muitas vezes. Nessa estrutura que nós estamos criando, isso não vai acontecer, né? Porque eu vou navegando direto, uma tela vai se sobrepondo à outra, tá? E fica muito mais fácil, muito mais linear a configuração. Outra coisa que vocês vão notar aqui é que muitas vezes quando dá timeout, né, se vai aparecer a tela login, quando você der um login, ele vai continuar a operação onde ele parou, né? Não volta do zero, tudo é muito mais linear. Bom, esses ícones aqui escritos debug é só para efeito de desenvolvimento, logo eles vão sair daqui. Em Fast Dialer a gente volta lá para o cockpit do Fast Dialer, e no atendimento a gente cai no chat dos operadores, no atendimento omnichannel. Tá? O Contact Studio ele é estruturado, ele é dividido por projetos. Então, por exemplo, e aí, de acordo com cada necessidade, que esses projetos vão ser criados. Né? O que são projetos? São grupos de leads que devem ser tratados no mesmo contexto. Eu estou usando a palavra leads para não dizer, são os devedores, ou são os clientes, ou são. Né? Isso, a lead é hoje o termo que se usa na maioria das ferramentas de CRM, então a gente adotou isso como leads. Então, nós criamos um projeto, por exemplo, torcedores do Paulista Futebol Clube, né? Para gerenciar os sócios torcedores do Paulista, ou devedores do Banco Banrisul, né? Aí a gente vai construindo essa segmentação. Aqui eu criei um único projeto, que é o Fast 360, para a gente poder dar uma olhada. Né? Então, nós temos aqui
a divisão de campos, tags, objetos, forms e aplicativos. Tá? Então, os campos são que campos que eu vou armazenar das leads e como eles vão se relacionar com os mains do FastDialer. Tá? Aqui a gente já tem os campos padrões, mas eu quero criar um campo novo. Crio um novo campo, dou o nome para ele, Renavan. Sei lá, um campo do tipo texto. Né? E ele vai ser salvo como livre 6. Quando ele for exportado para o FastDialer. Então, a partir desse momento, a gente criou um campo novo no sistema, na tabela, então os dados vão ser lembrados. Quando eu importar a lead, essas leads serão importadas também com esse campo, se ele estiver lá presente. Tá? Então, vou importar aqui as leads. Tá? Vou escolher o arquivo. Que são esses dados falsos aqui. No momento que eu importo uma lead, eu posso tagueá-la, né? Então vou taguear como novos, né? Então, como novo. Então, todos esses registros aqui estarão tagueados como novo. Vou importar a lead. Agora a gente já tem 10 registros importados aqui dentro do sistema. Se eu clicar aqui em leads, aqui, né? Estão aqui as leads que foram importadas. Tá bom? Esse processo de tag é importante para que a gente possa fazer as marcações de entrada e saída das pipelines. Então, vamos falar aqui das pipelines. Então, as pipelines são fluxos de ações que eu quero executar em cima de um grupo de leads. Então, eu tenho hoje dois tipos de fluxos, né, de pipelines. A sequência, são sequências de ações, e os Kanbans. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro na sequência de ações. Primeiro no fluxo. Então, vamos lá. Veja só. É bem parecido com o workflow que vocês já conhecem do FastDialer. E aqui eu criei essa sequência, essa pipeline chamada BTC, Best Time to Call. Então, toda a lead que entrar aqui nessa sequência, ela vai, primeiro, remover a tag de novo, que foi aquela que a gente importou lá. Então, ela não vai entrar aqui de novo. Né? Vai ser primeiro executada no call center ativo manhã. Né? Depois que ela passa pelo call center ativo manhã, ela vai ser executada no ativo tarde. Veja, só aquelas que não tiveram sucesso, tá? E aquelas que não tiveram sucesso também no ativo tarde vão passar para o ativo noite. Com isso, eu garanto que todas as leads novas que entrarem no sistema vão tentar ligar de manhã, depois de tarde e depois de noite. Veja, independente do tempo. Mas eu gerei um mailing com 10 mil registros, com 50 mil registros. A parte da manhã não vai ser suficiente para ligar para todo mundo. Não tem problema, o sistema começa a ligar, né? Para aqueles da manhã, ligou para os 10 mil de manhã. Ok, esses 10 mil já estão habilitados para ir para a tarde. Né? Os outros 40 mil vão ficar para amanhã. Né? E aí, à tarde, eu vou tentar de novo ligar para esses 10 mil. Se desses 10 mil eu conseguir falar com 1.000, 9 mil vão passar para o período da noite. Né? E aí eles vão encerrar essa pipeline, essa primeira tentativa de identificar qual foi o melhor horário de falar com aquele cliente. Eu posso, por exemplo, até colocar uma marquinha aqui, ó. Conversão ou CPC, eu posso dizer, esse é um cliente da manhã. Né? Eu posso criar uma tag aqui e apontar, esse é o cliente da manhã. Esse é um cliente que é melhor falar à tarde, que eu consigo falar à tarde. Esse é um cliente que eu consigo falar à noite. Né? Não impede outras estratégias, mas eu consigo fazer uma segmentação na minha carteira. Aí vocês devem estar preocupados, mas eu não posso rodar
um mailing por 5 dias. Por quê? Porque se ele saiu da minha cobrança, eu não posso mais discar para aquele cara. Não tem problema. Porque quando o seu CRM excluir das leads, né? Essa lead que você não pode mais cobrar, ela sai de todos os pipelines. E o Fast Dialer, ele não vai discar para leads que não estiverem no pipeline correspondente. Então ele simplesmente vai parar de discar. Então não vai acontecer esse problema de eu tenho que gerar todo dia para garantir que as leads que estão lá são leads que realmente eu devo cobrar, eu devo ligar. Por quê? Porque o sistema já vai garantir isso, né? E como que a lead vem parar em uma pipeline? Ele vem parar numa pipeline através dos filtros. Então, eu tenho filtros de entrada, né? Por exemplo, aqui a regra que eu estipulei para entrar no filtro BTC é que ele tenha uma tag igual à tag de novo. Então, isso faz com que ele venha parar nessa pipeline. E, por exemplo, eu tenho um filtro de saída para ela também, que é quem estiver com a tag de conflito. Se alguém setar uma tag de conflito para um determinado cliente, seja por uma tabulação, seja por um speech analytics, ele sai daqui. Né? E nesse caso específico, ele sai daqui e vai para onde? Né? Ele vem, por exemplo, para o Kanban da ouvidoria. Então, eu tenho aqui um filtro de entrada que ele fala assim, traga para essa pipeline todo mundo que tiver uma tag de conflito. Tá? Então, como ele vai trazer todo mundo que tem uma tag de conflito, aí alguém da ouvidoria vai poder vir aqui, né, abrir o Kanban e vai poder fazer a tratativa, ver qual a situação está no início, vai fazer análise do áudio da call que gerou esse conflito, né? Se o cliente ficou bravo, por que o cliente ficou bravo, se não era o número dele, o que aconteceu, né? Aí a ouvidoria passaria para a fase de mitigação, isso é só um exemplo, né? Vocês construiriam aí o fluxo de como vocês acham melhor. Passaria para a fase de mitigação, onde faria uma ligação manual para o cliente, por exemplo, para tentar falar com ele, para tentar esclarecer, né? Ou, de repente, faria a edição da lead e removeria aquele número de telefone inválido, né? E aí faria o encerramento da lead aqui dentro do Kanban. Né? Removeria o tag de conflito, se isso acabou realmente, e pronto, né? Problema resolvido. Eu vou rodar aqui, e eu criei aqui um outro fluxo aqui, uma outra pipeline chamada Todos, que ela não tem nenhuma condição estabelecida, então ela vai trazer todo mundo para cá. Né? Eu vou rodar aqui, como eu disse para vocês, do debug aqui, não está, não vai existir isso manualmente, é só aqui para efeito de demonstração. Isso aqui vai rodar automaticamente no sistema, então vou rodar o filtro de entrada. Veja, quando eu rodei o filtro de entrada, olha lá, 10 leads aqui e 10 leads aqui, como eu disse, né? A gente pode ter a mesma lead participando em pipelines diferentes, não tem problema. É claro que isso depende muito da nossa necessidade de negócio. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, em todos que é do tipo Kanban, essa tela de Kanban ainda vai ser melhorada, né? Eu tenho as 10 leads aqui, né? Onde eu posso, por exemplo, mover a lead de um lado para o outro. E tudo isso vai ser mantido, está sendo mantido histórico. Então, eu sei que a Alice, né, foi para a pipeline de BTC, e eu sei que a Alice foi para a pipeline todos, e eu sei que dentro da pipeline todos ela saiu do início e foi para a apresentação. Então, com isso, eu vou ter uma visão integral da lead, né? Incluindo as ligações que foram feitas para ela. Tal. A gente vai. Esta tela de o atendimento omnichannel do Contact Studio ainda não está pronto, mas no decorrer dos próximos dias ele vai estar em produção
e aí a gente vai poder conferir esses dados certinho e tal. Mas esta parte do sistema já é totalmente funcional. Ou seja, a parte de mandar para o FastDialer, de executar as rotinas, né, já está toda funcional. Como eu disse para vocês, né, nós temos então os campos, que foram aqueles que a gente definiu. Deixa eu mostrar aqui. Não está aparecendo o Renavan aqui, né? Anota aí, Gabriel. Mostra os campos padrão. Precisa mostrar, a gente precisa ter um flag lá indicando quais são os campos que vão ser exibidos. Então, nós temos as tags, né? Que novo, conflito, cliente da manhã, cliente da tarde, cliente da noite, de acordo com, com as nossas necessidades. Né? E aqui dentro das pipelines, né, do fluxo de pipeline, a gente pode, então, adicionar tag, remover tag, mover a lead para outro projeto, remover a lead desse projeto. Então, por exemplo, eu estou com um projeto que é de prospecção. Quando o cliente passa, por exemplo, por uma conversão, ele deixa de ser uma prospecção e muda, né, para é copiado para o projeto de cliente, né? Então são essas opções que a gente tem. Deixa eu ver. Objetos é a possibilidade de a gente criar tabelas dentro do sistema que armazenem dados que de outra forma a gente não teria como ter. Por exemplo, eu quero, por exemplo, a lista de categorias de cliente, né? Ou eu quero a lista de veículos, ou sei lá, né? É uma infinidade de listas que eu gostaria de ter, e inclusive que esses objetos podem ser relacionados aos campos, né? Então eu posso criar aqui categorias de cliente, e depois eu venho aqui na lead, crio um campo de categoria para poder vincular esses dois processos. Então, né, eu tenho aqui, por exemplo, eu criei uma tabela chamada categoria, onde eu tenho o campo nome, né, que vai ser um texto que vai descrever a categoria do cliente, né? E aí eu posso constar se aquela categoria está disponível ou não, tal, lá dentro do FastDialer, inclusive. Nós temos a edição de forms, esses forms vão estar prontos junto lá com a tela de atendimento do FastDialer, então eu vou poder criar um cadastro para as categorias aqui dentro dos forms, né, onde eu posso lá definir quais são os campos, né, aqui essa tela ainda não está finalizada, mas quais são os campos, né? E aí essa tela vai poder ser, então, utilizada pelos operadores, pelos usuários do sistema, para poder fazer esse tipo de manutenção, criar as categorias, ver as categorias, e depois, inclusive, no atendimento, ele também vai poder editar um form da lead para poder fazer esse tipo de ação. Bom, e o aplicativo, né? O aplicativo é para cadastrar os aplicativos que estarão disponíveis para esse projeto. Então, os aplicativos lá do CSApp, eles são voltados por projeto. Qual é o ciclo de desenvolvimento? Eu venho aqui no FastDialer do cliente, né? Crio um projeto e crio um aplicativo dentro desse projeto. Lá dentro do aplicativo, eu vou determinar, então, que, como esse aplicativo existe, que as leads poderão se logar dentro do aplicativo. Esse já é um processo até que acontece hoje, eu ia mostrar para vocês, mas infelizmente, dentro do ambiente de debug está dando alguns problemas ali, que é um ambiente de debug do Android, então não está funcionando muito bem, mas com certeza na próxima reunião eu vou conseguir demonstrar isso para vocês funcionando, logando, fazendo uma videochamada, né? Todas as opções que a gente vai ter dentro do nosso aplicativo. Bom, e como isso se relaciona lá dentro do FastDialer, né? Ou seja, como que isso se relaciona daqui para o FastDialer e do FastDialer para o Contact Studio. Quando eu venho aqui, por exemplo, numa operação de call center ativo, ele lista os call centers ativos que existem
lá no Fast Dialer, lá dentro do Fast Dialer, desculpa, dentro da operação Fast Dialer aqui, né? Cada um tem as suas operações cadastradas. Então, ele me lista quais são as campanhas. Então, o que acontece? A lead vai passar daqui do início, vai ter a tag removida, depois ela vai entrar no mailing do serviço ativo manhã que está cadastrado lá no Fast Dialer. A gente já vai navegar lá, né? E vai ser gerado um arquivo de mailing por dia, tá? E esse mailing não vai ser reciclado. O objetivo desse mailing não é ser reciclado, é que o cliente seja discado dentro do ativo manhã, aqueles que deram conversão ou CPC vão morrer, vão sair aqui da pipeline. Quem deu sem contato vai pular para o próximo mailing. E não é ao fim do mailing, né? É à medida que eles vão sendo esgotados, ou seja, que as regras de renitência do ativo da manhã determinaram que eu não devo mais ligar para aquele cliente que deu esgotado, aí sim, ele já passa automaticamente para a fase de call center ativo do ativo da tarde, e ele já vai cair no mailing do ativo da tarde, tá? Então, não é quando o mailing inteiro esgotar, não. À medida que eu vou esgotando a descagem que eu posso fazer com aquela lead, ela vai andando de step. Também, né, a gente tem algumas outras opções, como, por exemplo, esperar, né? Eu quero aqui não se aplicaria nessa ideia do BTC, mas eu posso falar, eu quero esperar, eu quero esperar, né, 30 minutos, eu quero esperar 3 dias entre esta ação e a próxima, né? Isso são várias opções que a gente tem aqui dentro da sequência. Bom, e lá no Fast Dialer? Vamos dar uma olhadinha lá no Fast Dialer como as coisas mudaram, né? Apenas para o efeito de Contact Studio. Então, vou clicar no Fast Dialer, configurações, serviços. Então, eu tenho aqui, ó, né, os call centers ativos que eu listei lá, ativo da manhã, ativo da noite, ativo da tarde, em ordem alfabética. Então, vai ser gerado mailing para lá. Mas o que foi criado de novo aqui no, né, início de atendimento, mas isso não é o que eu quero mostrar para vocês. Aqui no fim do fluxo, nós criamos uma série de ações que se relacionam ao Contact Studio, como, por exemplo, incluir uma tag, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um agente digital de voz, onde eu estou ofertando um produto e peço para ele dizer, você tem interesse? Sim ou não? Né? Se for sim, eu posso, por exemplo, marcar uma tag. Né? Olha lá, daquelas tags que a gente viu lá. Né? Eu posso adicionar uma tag nessa lead. E aí eu passo a um caminho completamente diferente. Né? Que ações que eu tenho? Eu tenho uma ação de consultar uma lead. O cliente liga, eu pergunto o CPF dele, né? E aí eu consulto para ver se ele é uma lead que já está cadastrada. Então não preciso estar integrado lá com cada CRM para saber se o cliente está ou não está. O CRM exporta todas as leads para o meu projeto, né? A gente faz o batimento das leads desse projeto. Então eu sei se aquela lead está ou não está dentro do meu projeto, né? Eu posso criar uma lead, né? Eu posso consultar e criar objetos. Eu posso incluir uma lead em uma pipeline, né? Sei lá, pipeline de maiores informações, né? O cliente entra, é cadastrado na pipeline, ele pode vir, por exemplo, via web chat ou via WhatsApp, né? A gente cria essa lead, porque ele quer maiores informações,
a gente inclui essa lead dentro do sistema e inclui essa lead em uma determinada pipeline. Por exemplo, uma sequência de ações para oferecer o produto para o cliente. Então, você pode pôr lá uma primeira sequência que vai ser, por exemplo, mandar um e-mail de agradecimento, uma segunda, depois de um dia ou de uma hora, como vocês definirem, mandando um template de WhatsApp, e depois vocês podem, por exemplo, colocar isso num ativo para que um dos agentes ligue para ele. Então você passa a ter essa opção. Ou você pode remover ele de uma pipeline. Ou ainda, né, que é uma das ações que a gente criou aqui, é notificar um aplicativo. Né? Se este cliente que a gente identificou, né, via consulta pipeline, passar por um determinado fluxo do sistema, eu posso mandar uma mensagem dentro do aplicativo dele. Né? Porque esse é um cara que veio do aplicativo, então, né, quer dizer, são as opções que a gente tem. Então, com isso, a gente cria um sistema de duas mãos. Um sistema onde o Contact Studio gera demandas para o Fast Dialer e o Fast Dialer também, por sua vez, gera leads para dentro do Contact Studio. Quer dizer, é um caminho de duas mãos, onde eu posso consultar dados da lead e esses dados da lead podem, por exemplo, fazer parte do TTS, da aplicação, né? Durante o fluxo de uma URA receptiva, de um agente digital de voz, de um agente digital de chat. Então, as possibilidades que se abrem aqui dentro da plataforma são inúmeras. Né? Hoje de manhã eu estava pensando em várias, né? Até já com o passar das conversas do dia, eu acabei até já nem me lembro de algumas que eu achei bem interessantes, mas depois eu vou aqui reportar, o pessoal vai completar lá no blog essas outras atividades. Então, a gente está criando um orquestrador, inicialmente um orquestrador de ações de call center, tá? Que é o objetivo inicial do Contact Studio. Tá? Mas a gente está criando muito mais do que isso, porque é uma ferramenta low-code que vai permitir que a gente crie tabelas de banco de dados, então você não vai precisar, mas como que eu vou poder, por exemplo, dizer quais são os benefícios de um cliente que seja categoria 1, né? Você vai poder cadastrar dentro da própria tabela de categoria. Não vai precisar ter um acesso externo, não vai precisar pedir para a sua equipe de desenvolvimento ou para a sua equipe de TI preparar um banco de dados para fazer isso. Né? Então, tudo isso vai estar amarrado dentro da plataforma Fast Dialer e Contact Studio em si. Acho que esse é o grande foco nosso. Né? Muita coisa, com certeza, ainda vai ser ajustada ao longo dos próximos 30 dias, que é o nosso período de homologação junto a um dos nossos clientes que já se predispôs a fazer o teste da ferramenta e a finalizar com a gente. Né? E a partir, então, digamos, de 15 de março, aí sim a gente vai gerar uma versão final para vocês. E aí a Bruna vai estar também com as condições comerciais prontas para que a gente possa garantir para vocês uma ferramenta que vai trazer menores custos de operação. Essa é a nossa expectativa, sincera. Menores custos de produção, né? E maiores resultados. Ou seja, a gente tem o objetivo de criar uma ferramenta. O nosso objetivo com o Contact Studio é permitir que vocês tenham empresas mais produtivas, operações mais lucrativas. Né? Esse é o nosso objetivo final e a gente conta com a ajuda de todos vocês para atingir este resultado. Agradeço a vocês que participaram conosco hoje e, como disse novamente, todo, como disse,
todo esse material vai estar disponível para vocês poderem revisar, para vocês poderem criticar, para vocês poderem depois cobrar Bruno e falar, o Walter falou que fazia isso e não está fazendo. Também quero convidá-los já antecipadamente para estarem com a gente aqui no dia 15 de março, né, para a quarta edição do Festa 360. Nós temos um e-mail também para que vocês possam propor pautas para que nós para que tratemos aqui nesse fórum, porque não é uma questão que a gente quer fazer só unidirecional, a gente quer saber da participação de vocês, queremos saber quais são os assuntos que vocês gostariam de ver tratados aqui nesse canal, de melhoria de produtividade, de melhoria do Fast Dialer, enfim, né? De tudo aquilo que vai fazer com que a gente vença os desafios do futuro. Muito obrigado, pessoal.